Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal tem como objetivo levar a palavra de Deus até você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Hoje a palavra é sobre quem é Deus. Você conhece a Deus? Muitas vezes nós pensamos que conhecemos a Deus, mas se nós formos ler a palavra de Deus, nós apenas fizemos menção de quem é o Senhor. Peço que você preste atenção no que irá ser falado hoje. Amém? Você que tem a tua Bíblia em mãos, abra ela no livro de Salmos, no Salmo de número 147, o versículo de número 5 e o versículo de número 10. Salmo 147, versículo 5 e versículo de número 10. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Versículo 10. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos dos guerreiros. Mais uma vez, Salmo 147, versículo de número 5, diz assim: Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Versículo de número 10. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Feche teus olhos e vamos orar. Ó meu Deus, Santo poderoso, em tua presença nos encontramos mais uma vez. Queremos pedir a ti, Senhor, perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas. Perdoa os nossos maus pensamentos, perdoa os maus desígnios do nosso coração. Perdoa-nos, Pai. Não nos lance fora da tua presença. Tem misericórdia de nós. Pedimos a ti, ó Santo poderoso, que o teu glorioso Espírito venha nos dar entendimento desta palavra e venha nos aproximar ainda mais de ti, nos trazendo conhecimento da tua palavra, nos trazendo revelação da tua palavra. Que tu possas receber glórias ao teu nome, Pai, através desta mensagem. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós, como eu comentei antes, muitas vezes ficamos imaginando, eu já me peguei assim, imaginando quem era Deus, como era Deus, quão grande era Deus, o poder e a sua soberania. Também existem muitas pessoas que sequer acreditam em Deus, não querem conhecer a Deus, duvidam que Deus existe. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia nos prova ao contrário. A nossa Bíblia, ela é real, ela é verdadeira. Tudo que está escrito aqui foi inspirado por Deus. Então você pode ter a certeza que Deus foi quem inspirou esta palavra. Então, como que nós vamos conhecer a Deus? Como a Bíblia diz, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Mas de que maneira nós iremos fazer isso? É através da sua palavra. A partir do momento que nós abrimos a Bíblia e começamos a ler, e começamos a meditar no que está escrito aqui, nós nos aproximamos ainda mais de Deus. Nós conhecemos um pouco mais sobre quem é o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo. E hoje, a palavra que eu trago é sobre quem é Deus, o nosso Santo poderoso, o Criador dos céus e da terra. No Salmo de número 147, o salmista ele escreve no seu versículo de número 5, dizendo assim, ó: Grande é o Senhor nosso. Aqui ele já está fazendo menção da grandeza, ele já está dizendo que o Senhor, o nosso Deus, ele é grande. Mas qual é o tamanho desta grandeza? Nós vamos ver mais adiante o tamanho da grandeza do nosso Deus. Ele diz, grande é o Senhor, fazendo referência à sua grandeza, à sua soberania, ao seu poder. E ele diz mais, é muito poderoso. Então o Senhor, ele é grande, enorme em sua grandeza, em sua sabedoria, em seu conhecimento, mas também é muito
ou muito poderoso. Talvez nós assistimos alguns filmes e acabamos vendo alguns personagens a qual tem alguns poderes de voar, de levitar, de levantar ônibus com sua própria força. Isso tudo que a indústria cinematográfica passa para nos entreter. Mas aqui é real. Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele tem todo o poder. Através deste poder, desta grandeza, desta soberania, ele fez a mim e fez a você. E ele diz mais: o seu entendimento não se pode medir. Ele está deixando bem claro aqui, amados, que Deus, ele é tão sábio, tão grande a sua sabedoria, que nós não podemos fazer menção, sequer podemos imaginar o tamanho da sua grandeza, da sua sabedoria. E a Bíblia ainda diz que aquele que quer ser sábio, que quer ser inteligente, peça a Deus que a todos dá. Este é um conselho que a Bíblia dá a mim e a você. Se você quer ser sábio, não para o seu próprio ego, mas ser sábio no crescimento, no conhecimento de Deus, da palavra do Senhor. Peça esta sabedoria, peça este conhecimento que a Bíblia diz que nem o ouro pode comprar, nem a prata pode pagar. A sabedoria que Deus nos dá é a sabedoria que vem lá do alto. E a sabedoria aqui da terra sequer chega aos pés da sabedoria de Deus. O seu entendimento não se pode medir. Não podemos calcular a grandeza, a soberania, o poder de Deus e o seu entendimento. Vamos adiante. Versículo de número 10 diz assim: não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Aqui a Bíblia deixa bem claro, amados, que Deus não dá bola, ele não está nem aí se o homem tem muito poder na terra. Se existem exércitos enormes aqui na terra, multidões e multidões de soldados, Deus não está nem aí. Ele diz: não faz caso da força do cavalo. A Bíblia diz: muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas nós todavia confiaremos no Senhor. Aqui o salmista nos dá a referência da força do cavalo, que é um animal muito forte, um animal valente. Mas isso pode ser expandido sim para os exércitos, para as nações que se julgam poderosas, são como nada diante de Deus. E ele diz: nem se compraz nos músculos do guerreiro. Ele diz assim: ai daquele que se julga poderoso e forte, não é nada diante de mim, diz o Senhor. Ele não faz caso, ele não está nem aí se o homem ele é forte fisicamente, se o homem ele é forte financeiramente, militarmente. O Senhor não está nem aí, porque ele é muito maior, infinitamente maior do que tudo e do que todos. Esse é o Deus que eu e que você servimos. Amém? Vamos adiante. Agora, eu peço você que abra a tua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo de número 9, versículo de número 6. Neemias 9, 6. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus. Neemias 9, 6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há nela, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Aqui já começa a mostrar o poder de Deus. No Salmo 147, que nós acabamos de ler antes, fala da grandeza, da soberania de Deus. Dá uma margem para a gente de quem é o Senhor, mas aqui em específico traz os exemplos do que o Senhor fez, os exemplos da sua força, da sua grandeza, da sua soberania. Ele diz: só tu és Senhor. Ele está dizendo então, afirmando que somente o Senhor é Deus e não há outro. Existem milhares e milhares de deuses espalhados pelo mundo, mas são deuses feitos pela mão humana. São todos deuses falsos. Somente o Senhor, o nosso Deus glorioso,
é real, soberano. Ele diz: só tu és o Senhor. Esta é uma afirmação, somente Ele, não há outro Deus senão o nosso Senhor. E ele diz: tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército. O que Neemias está querendo dizer aqui? Que Deus foi quem fez o céu. Mas o que existia antes de Deus? Não existia nada. Deus sempre existiu. Ele é soberano, Ele é real. Deus, Ele é imaterial, Ele não precisa da matéria. Ele não precisou da matéria física para ser nascido, para ser criado. Não. Ele é soberano, Ele sempre existiu. Amém? E ele diz então que o Senhor, Ele fez o céu. Ele quem criou o céu, a sua própria morada. Amém? Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que a nossa terra, o nosso planeta Terra é estrado para seus pés, é descanso para os seus pés. Deus então cria o céu e os céus dos céus, ou seja, aleluia, Ele cria então a sua glória, a sua moradia, o céu, aonde habitam os salvos, aonde habitam os anjos, aonde habita todos aqueles que serviram a Deus um dia e foram para a glória. E ele diz então que Deus cria todo o seu exército. O que é o exército dos céus? O exército do céu e o exército dos céus. O exército do céu é os planetas, as estrelas, as constelações, as galáxias, a Via Láctea. Esse é o exército dos céus. A Bíblia diz que o Senhor é tão grande em força e poder que Ele conhece todas as estrelas e as chama todas elas pelo seu próprio nome. Note, esse é o nosso Deus. Ele criou o exército de estrelas, o exército de planetas, o Sol, a nossa Terra, todo o nosso sistema solar, as galáxias, Via Láctea. Tudo é obra de suas mãos. E ele diz: e todo o seu exército também nos céus dos céus, ou seja, todos os anjos, todas as criaturas celestiais foram criadas por Deus. Olha o tamanho do nosso Deus. Muitas pessoas pensam que Deus, Ele é um Senhor de barba branca, frágil, fraco, que está sentado num trono caquético. Muitas vezes, quando se levanta, precisa da ajuda de uma bengala. Não! Esse é o Deus humano, criado por mãos humanas. Este é um Deus fraco. O nosso Deus é maior do que isso. O nosso Deus é maior do que tudo e do que todos. O nosso Deus é enorme em força, grande em poder. A sabedoria pede conselhos para Ele, diz a Bíblia. Esse é o nosso Deus, que nos fez, que nos constituiu. Esse é o Deus que deu a vida para mim e para você. Esse é o Deus que está ao nosso lado. Uma vez eu vi uma foto na internet onde aparece o Senhor Jesus Cristo de braços, mantendo forças, batendo forças, medindo forças com Satanás. Aquela imagem então tentando dizer que Satanás e o nosso Senhor Jesus Cristo têm a mesma força. Estavam ali guerreando, peleando entre eles para ver quem dominava mais, quem tinha mais força. Mas isto é uma mentira. O próprio diabo foi criado por Deus. Deus é infinitamente maior do que Satanás. Deus é infinitamente maior do que o diabo e seus demônios. Isto não é real. Aquilo que as pessoas falam ao longo dos anos, das épocas, sobre Deus, é só o que Deus permitiu que fosse mostrado para nós. Deus é muito maior e infinitamente maior, grandioso em força, poder, honra e glória. Aleluia! Vamos adiante. Então ele diz: só tu és o Senhor que fez também a terra e tudo quanto nele há. Tudo que existe aqui na terra foi criado por Deus. Se você quiser, pegue a tua Bíblia e abra ela no livro de Gênesis, do capítulo 1 em diante. Ele vai falar sobre a grandeza de Deus, o poder de Deus na construção do mundo e de nós, seres humanos. Foi Deus quem fez a mim, foi Deus quem fez a você. Muitas pessoas dizem que nós somos fruto do evolucionismo. Isso é uma mentira. Muitas pessoas dizem que a Terra foi fruto de uma explosão cósmica. Isso é uma mentira. Foi Deus com o seu poder quem criou todas as coisas, os céus, a terra. Deus criou a mim, a você, os animais, as plantas, a água, tudo que vive na água, nos céus, tudo
foi obra de suas mãos. Ele diz: só tu és Senhor, tu fizestes, aleluia, a terra, tudo quanto há nela, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida. Não há nada por acaso. Muitos cientistas falam que tudo é fruto do acaso e fruto do evolucionismo. Não. A Bíblia diz que o nosso Deus sustenta tudo em boa ordem. Tudo acontece por causa de Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se Deus assim não permitir. A Bíblia aqui diz então: e tu os preservas a todos com vida. Deus é quem dá a vida, Deus é quem tira a vida, Deus deixa tudo centrado. Por que você acha que um planeta não toca no outro? Por que você acha, então, como que uma ave consegue voar? Como que nós conseguimos respirar? Como que nós conseguimos caminhar, temos um equilíbrio? Como que funciona o nosso sistema imunológico? Como que funciona todo o nosso sistema físico? Tudo foi desenhado, tudo foi arquitetado e planejado milimetricamente por Deus. Aleluia! O corpo humano, o cérebro, é o órgão mais complexo do homem. Nenhum cientista até hoje conseguiu desvendar todo o seu poder e o seu potencial. Foi Deus quem fez, através da sua inteligência e seu poder, e preserva a todos com vida. E o exército dos céus te adora. A Bíblia diz que lá na glória, lá no céu, existe um exército, uma legião de milhões e milhões de anjos que o assistem, que o veem todos os dias. Os anjos, querubins, os serafins, que o adoram, os querubins, o adoram, o exaltam, clamam de dia e de noite, dizendo: Santo, 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 porque Ele é santo. Aleluia! Eu chego a me arrepiar. Ele é santo. Imagine você, lá na glória, todos os anjos, todos os salvos, adorando ao Criador, o Santo Poderoso, falando com toda a sua força. Milhões e milhões, bilhões e bilhões de seres celestiais o adorando de dia e de noite. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Aleluia! Esse é o nosso glorioso e poderoso Deus, Criador dos céus, da terra e tudo que nele há. Aleluia! Vamos adiante. Volte agora. Aleluia! Não, perdão. Isso, volte agora no livro de Salmo. No Salmo de número 139, no versículo de número 1 ao 16. Salmo 139, versículo 1 ao 16. Agora, aqui, você vai ver o que Davi escreve sobre o nosso Deus. Você que tem a tua Bíblia em mãos, abra ela. Salmo de número 139, do versículo 1 ao 16. Diz assim a santa palavra de Deus. Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite,
até as próprias trevas não te serão escuras. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Davi chega num determinado momento da sua vida que ele se põe então a tentar entender, a tentar a conhecer quem é o Deus que o criou. Então ele começa a pensar, ele começa então a esboçar em seu vago pensamento quem era Deus, como Deus o fez. E então ele declara no versículo de número 6, depois de tanto pensar, depois de tanto imaginar, depois de tanto tentar esboçar, depois de tanto tentar conjecturar em seus pensamentos, ele chega no versículo 6 dizendo assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Davi, o rei Davi, tinha uma intimidade tremenda com o Senhor, foi escolhido por Deus. Samuel, quando vai então escolher o rei de Israel, vai na casa dele, então o escolhe, não porque ele estava lá, ele estava fora apacentando as suas ovelhas, e os seus irmãos então já destros, forjados na guerra, muito fortes fisicamente, então se prontificam a atender a Samuel, mas nenhum deles Deus escolheu a Davi. Então note a intimidade que Deus tinha com Davi. Davi conhecia Deus, Davi era amigo de Deus, Davi andava com Deus. Então, mesmo assim, ele não conseguiu pensar, sequer imaginar o tamanho da grandeza de Deus. Então ele escreve este salmo maravilhoso que mostra o quão grande é o nosso Deus. Ele diz: este conhecimento é muito maravilhoso, a grandeza, a soberania, o poder de Deus é tão maravilhoso que a minha mente, os meus pensamentos não conseguem alcançar. Aleluia! Esse é o nosso Deus glorioso. A Bíblia diz assim, que antes que nós viéssemos a ser formados, no versículo 16, o Senhor já nos conhecia. Aqui, então, no versículo 4, que diz assim, antes que nós venhamos a falar, tu já sabes o que eu vou dizer. Este é o nosso Deus, o Deus que nos criou, o Deus maravilhoso, o dono do céu e da terra. É esse Deus que um dia irá julgar todas as nações. É esse Deus que um dia nós iremos morar junto. Aleluia! Imagina eu e você lá no céu, lá na glória. A eternidade ainda vai ser pouco para nós conhecermos quem é Deus. A eternidade ainda vai ser pouco tempo, aleluia. Se é que se pode calcular o que é eternidade, não se pode contar, é infinita a eternidade. Mas mesmo assim, o infinito é pouco para nós conhecermos a Deus, conhecermos tudo que Deus tem para nos ensinar, aleluia. Esse é o nosso Deus. Imagina eu e você, assentado na presença dEle, aprendendo dEle, ouvindo dEle, Ele nos instruindo, nos ensinando, e o mais importante, nós o adorando, como Ele merece ser adorado. Ele é santo, 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 1000 vezes santo. Não é esse Deus fraco, profanado muitas vezes aí no mundo, discriminado. Não, nosso Deus é soberano, poderoso e glorioso. Aleluia! Santo, poderoso, majestoso é o Senhor Jesus. Para nós finalizarmos, amados, entenda uma coisa: a Bíblia está repleta, está recheada de versículos que falam sobre a grandeza e a soberania de Deus. Eu tirei apenas alguns,
Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que o Senhor segura na palma da sua mão todas as águas do mundo, todos os oceanos do mundo. Imagina você. A Bíblia diz que o Senhor conhece a tudo e a todos. Foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos constituiu. A Bíblia não... Os cientistas dizem que há mais estrelas no céu do que areia no mar. E a Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas e as chamam pelo seu nome. Deus chama todas as estrelas pelo nome. Deus batizou todas as estrelas. Esse é o nosso Deus. Eu me detive a poucos versículos, porque para mim, se para Davi já era demais, imagina para mim, que sou mero mortal, falho e pecador. Aleluia! Então eu separei alguns versículos, uns poucos versículos, para você entender um pouco também sobre quem é Deus. Agora, abra a tua Bíblia no livro de Jó. Aleluia! Jó, no capítulo de número 26, versículo de número 14. Jó 26, 14. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus. Jó 26, 14. Eis que isto são apenas as orlas dos teus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Que leve sussurro temos ouvido dele. Foi o que eu disse. O que nós temos lido aqui na palavra ainda é pouco sobre a grandeza e a soberania do Senhor. Jó também era um homem reto e íntegro. A Bíblia diz que Deus era amigo de Jó. Deus conhecia Jó. E lá no final, aleluia, Jó, ele pega e ele diz assim, ó, no capítulo de número 42, ele diz assim, ó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus então muda a sorte de Jó, restitui tudo a ele o que ele tinha perdido. Mas Jó só chegou neste consenso no capítulo 42, no versículo de número 2, dizendo: bem sei que tudo podes e nenhum de seus planos pode ser frustrados, porque ele viveu, ele teve vivência, ele teve experiências com Deus, e mesmo assim ele ainda diz que tudo que nós temos ouvido até agora foi apenas um leve sussurro dele. Imagina então, amados, quem é o nosso Deus. Ele é muito maior, muito mais poderoso do que nós estamos lendo aqui. Note que quem escreveu isso foi homens guiados por Deus, influenciados pelo Senhor, inspirados pelo Senhor. Imagina, eles tiveram que falar aquilo que eles entendiam do que era Deus. Imagina então ver o Senhor, conhecer a Deus profundamente. E ele diz, no versículo de número 5 do seu capítulo 42, ele diz assim, ó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó viu a grandeza e a soberania de Deus, o poder de Deus no que ele fez por ele. Ele apenas conhecia Jó, mas mesmo assim Deus disse que era amigo dele. Então você veja que por mais que nós venhamos a ter intimidade com Deus, por mais que nós venhamos a conhecer a Deus, ainda é muito pouco perto do quem Deus é. Deus é santo, Deus é soberano. Adore ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. Ele é o santo, poderoso, glorioso e majestoso. Amém? Deixa esta palavra a você. Se você quer conhecer mais de Deus, então você pegue, se debruce dentro deste livro, folheie, perca tempo lendo. Muito pelo contrário, em vez de você perder, você vai ganhar muito com Deus, conhecendo a Deus. A Bíblia diz que o povo perece, se perde, é destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo deixa o pecado vencer porque não tem intimidade com Deus, não ora, não lê a sua palavra, não medita nela de dia e de noite, diz o salmista. Leia. Aplique o teu coração a entender, a conhecer, a compreender e a viver a palavra de Deus. Amém? Deixo esta palavra a você. Seja abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, graças te damos pela tua santa e gloriosa palavra.
Isso, Pai, que nós vimos de Ti é o que o Senhor permitiu que nós conhecêssemos do Senhor. Mas nós temos a certeza que muito maior é o Senhor. O Senhor é infinito em força, glória e poder. E é esse Deus, é o Senhor, que nós servimos e queremos viver a eternidade juntos. Deus, em nome de Jesus, trabalha em nossos corações. Quebranta, Senhor amado, o nosso coração. Transforma este coração de pedra em coração de carne. Disposto a te ouvir, disposto a te obedecer, disposto a compreender, Senhor amado, a tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém?